27. Eu vou começar do 38, Gênesis 41, 38. E o rei lhe disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem que está ao Espírito de Deus. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. E só eu terei mais autoridade do que você, pois eu sou o rei. Neste momento, eu ponho como governador de todo o Egito. E então tirou o rei do dedo seu anel sinete, colocou no dedo de José, e em seguida mandou que vestisse com roupas de linho fino, e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Depois fez com que José subisse num carro reservado para as maiores autoridades do Egito. Depois o rei mandou que os seus homens fossem à frente dele, gritando: abra o caminho. Assim José foi posto governador de todo o Egito. E o rei disse a José: eu sou o rei, mas sem a sua licença, ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. Amém? Amém. Queridos, nós estávamos numa reunião e o pastor Antônio Carlos falou assim: o Carlão gosta de saber o final. E aí eu respondi, mais ou menos que automaticamente, eu disse: porque o final é melhor do que o começo. Hoje o nosso tema seria falar sobre restauração. Seria para nós falarmos hoje sobre o livro de Neemias, que nós homens estamos trabalhando já há alguns dias. Mas há umas 2 semanas atrás, Deus tinha colocado essa palavra no meu coração a respeito de José, da história de José. E eu ontem fiquei mais incomodado ainda, e eu vou pedir desculpa aos pastores, mas eu vou quebrar o protocolo e vou falar sobre a história de José. Mas eu não vou falar basicamente como a gente está acostumado a falar sobre José. Eu vou trazer um pouco do que eu trouxe há 2 anos atrás, falando sobre José. José aqui é colocado como o governador do Egito. Mas quem era José? Quem foi José? Como que José conseguiu ser traído pelos seus irmãos, jogado num poço? Como que José, que certamente na sua época tinha seu camelo próprio para dar seus rolês, tinha o iPhone da época, certamente José tinha tudo que um jovem tem hoje. Só para refrescar a memória, o avô de José era mais rico do que o seu pai Abraão. Imagina tudo que José tinha. Tudo que José tinha à sua disposição. E José foi vendido como um escravo. Como que José suportou a dor de ser vendido como escravo? Como que José, sendo vendido como escravo, prospera aquele homem? Mais uma vez José é traído, é jogado na prisão. Mais uma dor. E José está ali naquela prisão. Traz para aqueles homens aquela revelação daquele sonho. E aqueles homens esquecem de José. Como que José suportou tudo aquilo? Como que eu e você podemos suportar as adversidades da vida? Como nós temos suportado as adversidades da vida? José tinha uma coisa, que quando eu passo aqui numa rua, aqui no final do Engenheiro, tem uma rua ali que quando eu passo, eu me emociono quando eu vejo aquela árvore. Tem uma árvore grande ali, não sei porquê, mas cortaram aquela árvore. Ela está numa bancada de terra, e eu acredito que ela deve ter uns 5 metros. E nós conseguimos ver as raízes daquela árvore. Sabe o que José tinha e que nós precisamos ter? Raízes. José tinha raízes profundas. José tinha raízes profundas. José tinha história. Quem era José? José era filho de Isaac. Isaac, filho de Abraão. José era filho de Jacó. José, filho de Jacó, que era neto de Isaac. Os caras tinham história. Se tem alguém no mundo que tinha história para contar, eram aqueles homens. E o que José tinha, quando José é jogado no poço?
Certamente José, como eu e você, quando é jogado naquele poço, deve ter falado algumas glórias em relação aos seus irmãos. Ele é tirado do poço e aí surge para ele um fio de esperança. Mas não tinha esperança nenhuma, ele apenas estava sendo vendido como escravo. E eu imagino que José, naquela caminhada como escravo, vem à mente de José algumas coisas. O que vinha na mente de José? Quais histórias José tinha na sua mente? Sabemos nós que naquela época não existia uma Bíblia escrita como nós temos hoje. E qual vantagem seria isso? Que existiam histórias. E José sabia das histórias do seu pai. Certamente Jacó sentava o seu filho e falava assim: filho, você não sabe quantas coisas o pai passou. Você vai passar grandes coisas. E você é um sonhador, e todos nós sabemos que ele era sonhador. Os irmãos dele não gostavam dele porque ele era um sonhador. E Jacó também era um sonhador. Filho, um dia o pai estava saindo, fugindo do seu tio. Filho, o pai fez a escolha de ficar com a bênção. E o pai sai apenas, como diria hoje na noite, apenas com a noite e o dia. E o pai faz uma aliança com Deus e vai atravessando aquele deserto para encontrar o seu tio, para encontrar seu tio também. E naquele momento, eu deito e de repente eu vejo uma escada que se liga da terra aos céus, e eu vi anjos descendo naquele lugar. José sabia dessas histórias. Quais histórias nós sabemos dos nossos pais? Missionária Silvana sabe muitas histórias que, assim como eu, pastor Paulo, tivemos o privilégio de nascer em um lar evangélico. Já falei isso aqui, mas vale a pena repetir. Eu lembro quando criança, estar num culto de quarta-feira na casa de um irmão, morava em fazenda nessa época, e perguntaram assim: quem foi que, antes que o galo cante? Eu falei assim: foi Pedro. Eu sabia as histórias da Bíblia. Minha mãe contava as histórias, antes de eu dormir, minha mãe contava as histórias. Minha mãe contou todas as histórias da Bíblia. Minha mãe contava para mim, era minha mãe que contava as histórias. Minha mãe sempre teve uma palavra, sempre tem uma palavra. Meus avós recebiam os missionários, recebiam os pastores que vinham de outros lugares, morando em fazenda. Nós temos raízes. São as raízes que fazem nos suportar as adversidades. Quando cheguei aqui em São Paulo, eu lembro uma passagem comprada em 3 vezes, com R$20 no bolso. Mas eu sofri tanto lá, pastor, tanto, que nada que eu tivesse aqui poderia simbolizar metade do que eu passei lá. Metade do que eu passei. Eu tinha raízes, eu sabia que eu poderia vencer daqui para frente, eu poderia ir para frente. E José, ele tinha essa sabedoria. E como perdoar? Como perdoar? E aí ele lembra, quando ele está na casa de Potifar, ele vai para a casa de Potifar, ele faz Potifar prosperar, e Potifar começa a prosperar, e ele vai prosperando, prosperando. E aí nós sabemos a história, aonde a mulher de Potifar dá em cima de José, e José mais uma vez resiste à tentação. E o que acontece com ele? Ele paga um alto preço por ter feito isso, e ele vai para a prisão. E aquela mágoa poderia ficar corroendo o seu coração, e ele se tornar como muitos que a gente vê aí, tatuado, até os olhos tatuado. E ele fez isso? Não, ele tinha raiz. Ele lembra de uma coisa, talvez ele lembre de uma coisa que eu fico pensando, quando seu pai Jacó falou assim: filho, quando eu fui para a casa do tio, e quando eu estava chegando, eu vi uma moça, a sua mãe, e eu me apaixonei por aquela mulher. Era a coisa mais linda do mundo quando eu vi a sua mãe, e eu fiquei apaixonada por ela. E eu fui conversar com seu tio, o pai dela, e falei que estava disposto a fazer qualquer coisa por ela. E ele falou: então, se você trabalhar 7 anos, eu te dou a minha filha. E eu trabalhei os 7 anos. Você sabe que seu avô me fez? Seu avô me fez. Ele me enganou. Ele não me deu a sua mãe. E o que eu fiz? Matei o seu avô? Não. Trabalhei mais 7 anos para o seu avô. José tinha raízes. José tinha raízes que fazia com que
ele seguisse em frente. Como estão as suas raízes? Aonde estão as suas raízes? Como está a sua vida nessa noite? Quantas adversidades batem na sua porta ou na nossa porta, do que nós lembramos? Trazer à memória tudo aquilo que possa me dar esperança. Será que temos feito isso? Será que tem trazido à memória as coisas que nos dão esperança? As adversidades da vida só nos faz mais fortes. José é a prova disso. E José é jogado naquela prisão. Mas Senhor, depois de tudo, já não bastava eu ter sido traído pelos meus irmãos, já não bastava ter feito aquilo, agora eu nessa prisão. Senhor, como eu posso fazer? E José vai trazendo à sua memória as lembranças das coisas que aconteceu, os milagres que aconteceram. Ele lembra seu pai contando e dizendo à sua bisa, tinha 91 anos quando deu à luz ao seu avô. Não havia esperança mais para eles. Deixa eu lhe contar mais uma coisa, filho. Eu acho que ele andando e lembrando das histórias, quando ele lembrava. Sabe, filho, uma das histórias mais marcantes da nossa vida é que seu pai, seu avô Isaac, o filho da promessa, ele era a promessa, era o esperado. Mas um dia, Abraão acorda bem cedinho e fala assim: filho, hoje nós vamos fazer um sacrifício no Monte Moriá. E ele chama o seu filho. E naquela caminhada para o Monte Moriá, Isaac percebe que seu pai não era a mesma pessoa. Porque ninguém que vai sacrificar um filho vai sorrindo e cantando e dizendo: oh, Deus é bom, Deus é bom. Certamente ele poderia até estar cantando, mas o seu coração estava partido. E ele contando as histórias, e ele trazendo à memória tudo aquilo que dava esperança. Ele vai lembrando de tudo aquilo que Isaac passou. Então, filho, seu bisavô chega no Monte Moriá, coloca as lenhas, coloca o seu avô Isaac. Imagina, irmãos, quando Jacó conta isso para José, ele ainda é criança. Imagine hoje, quando nós contamos isso para uma criança, ela não consegue compreender. Certamente José também era humano, ele não conseguiria compreender. Só depois de muito tempo ele vai compreender a história, o que estava por trás de tudo aquilo. E aí, filho, Deus coloca, então seu avô Abraão coloca seu avô Isaac sobre aquelas lenhas. E quando ele pega o cutelo, Deus fala: Abraão, pare, eu tenho um cordeiro que vai substituir. Filho, nós somos praticamente um milagre, porque poderia ter acabado tudo ali. Filho, você será a minha descendência, é você. Foi seu avô Abraão. Seu avô Abraão era o conhecido como o amigo de Deus. Seu avô Abraão era o amigo de Deus. Deus conversava com Abraão. Deus falava com Abraão. Queridos, momentos de adversidade. E eu estava lembrando a respeito de Abraão. Quando Abraão já se vê na sua idade. Abraão está lá na sua tenda, triste, pensando, como nós muitas vezes ficamos dentro da nossa casa, pensando nas coisas que podem acontecer, nas coisas que estão acontecendo. E de repente, Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua tenda, olha as estrelas do céu, pode contar? Não, assim será a tua descendência. Sabe o que Deus fala para nós nessa noite? Saia do lugar que limita a tua visão. Saia do lugar que limita a tua visão. Quem tem raiz entende que as adversidades da vida, elas vêm para nos fortalecer. Eu quero perguntar para nós nessa noite, a pergunta para nós nessa noite: o que nós temos feito com as adversidades que nos vêm?
nós temos lamentado, nós temos apenas chorado, reclamado, ou nós temos transformado essas adversidades em um trampolim para que nós possamos ser mais fortes. Nada na nossa vida é por um acaso. Nós falamos o tempo inteiro que Deus está no controle de todas as coisas, mas será que muitas vezes nós confiamos que Deus realmente está no controle de todas as coisas? Quando nós lemos o final da história, não o final da história, mas o momento apoteótico de José, o clima de José, que é quando ele é colocado ali como governador do Egito. Desculpe, irmãos, quando ele traz aquele sonho, ele traz o entendimento do sonho, tem aquela capacidade de dizer assim: olha, o Senhor precisa separar alguns homens, o Senhor precisa fazer isso, e está tudo escrito aqui em Gênesis 41, que José explicando o que o rei deveria fazer. Tem de ser de um entendimento, tem que ser Deus na parada, Só Deus pode dar uma capacidade para um homem fazer isso. E aí, quem tem raízes, perdoa. O perdão para o outro, o perdão para você, o perdão para a história. Porque não é fácil perdoar. E ali José, como que José poderia perdoar os seus irmãos depois de tudo que eles fizeram? Como perdoar? E José consegue perdoar os seus irmãos depois de tudo que eles fizeram. Porque José entendeu que aquilo tudo estava no contexto da história deles. Não poderia haver José do Egito tão famoso, tão conhecido, se não houvesse a traição dos irmãos. Pelo menos que nós humanamente não poderíamos definir ou fazer de outra forma. Deus poderia fazer de outra forma, mas essa foi a forma escolhida. Como nós podemos fazer nas nossas vidas hoje? Quais as adversidades hoje que você está passando, eu e você estamos passando, que nós possamos buscarmos na memória tudo aquilo que nos dá esperança, focarmos no alvo. Porque uma vez, pastor Antônio Carlos, que você vê o final, é mais fácil para chegar, porque você já viu o final. Tem uma história muito interessante da Disney, do Walt Disney. Dizem que ele não viu a conclusão do parque, e quando um dos seus administradores foram inaugurar o parque da Disney, falaram para ele, ele não estava presente, lógico, já havia falecido, e falaram assim: olha, é uma pena que o Sr. Walter não esteja aqui para ver a inauguração do parque. E aí, quando a esposa dele toma o lugar para falar, ele fala assim: desculpa, meu querido, mas ele já tinha visto isso muito antes. E Deus nos chama a ver as coisas. Isso é fé. Sai do lugar que limita a tua visão. Olha as estrelas do céu, pode contar. Não, assim será a tua descendência. Eu não sei como ele vai fazer, mas assim será a tua descendência. Como é bom ter raízes. Eu não consigo pregar aqui uma só vez que eu não falo da minha mãe. O pastor sabe, o pessoal sabe, todas as vezes eu falo da minha mãe. Por quê? Ela me ensinou, eu tenho raízes. Qual raízes você tem dado para os seus filhos? Seus filhos poderiam pregar e todas as vezes falar dos seus pais? Quando é que minha mãe me manda uma mensagem que ela não manda depois de um texto? Sempre. Que nessa noite nós possamos aprofundar as nossas raízes. Bárbara, você põe para mim o louvor? Eu queria pedir para você ficar de pé, por favor. Eu queria finalizar com esse louvor, que eu acredito que se ele existisse na época que José estava lá, eu acho que ele deveria ter cantado esse louvor ali na sua marcha. Na vida com Deus
com o tempo deu pra perceber, minha raiz cresceu e os ventos sopraram